Olá, pessoal! Será que as baterias poderão ser um problema ambiental tão grave quanto nossa dependência de fontes não renováveis de energia? Será que deveríamos ir mais devagar na adoção de veículos elétricos? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Jabuti Elétrico. Muito legal ter você aqui conosco. O canal Jabuti Elétrico é feito pelo João Pedro. Ele tem 18 anos, está no espectro autista, e o canal foi criado para falar sobre tecnologia, inovação e sustentabilidade. O Eduardo, que é pai dele, ajuda com as pesquisas para o canal. Você vai ver que usamos algumas ferramentas de inteligência artificial bem legais para ajudar a criar os vídeos. Neste vídeo vamos falar sobre alguns mitos bem frequentes sobre carros elétricos. Será que para produzir as baterias usaremos tantos recursos minerais que criaremos um novo problema para o planeta? Será que elas vão deixar de funcionar logo e vão virar um problema ambiental? Realmente, a produção de baterias utiliza materiais como lítio, cobalto e níquel, e haverá um consumo destes minerais para a produção das baterias necessárias. Mas o que dizem as pessoas que acham que isso seria um problema gigantesco trazido pelos carros elétricos? Eu acho que a mineração de lítio e outros metais é um problema sobre o qual pouca gente fala. Outro problema é a duração das baterias. Acho que depois de alguns anos elas deixarão de funcionar. Aí, os carros virarão sucata e as baterias serão um lixo ambiental. Acho que isso não é nada sustentável. Enquanto tudo não estiver esclarecido, é melhor esperar. Vamos então analisar esta opinião. Nós não conseguiríamos viver sem os recursos do planeta, a questão é entender quão sustentável é este uso. Minerar materiais uma única vez para um equipamento que será usado por muitos anos é muito diferente do que minerar petróleo, carvão e gás. Quando mineramos alguma coisa para usar como energia, estes recursos são consumidos permanentemente, e pior, são queimados, gerando consequências para o planeta. A geração de energia de origens renováveis, como solar ou fotovoltaica, é muito importante para a redução das nossas emissões. Mas elas têm uma limitação: a geração não é constante. É difícil produzir a quantidade de energia elétrica necessária em cada momento. Por exemplo, é normal que um pico na demanda de energia aconteça por volta das 19 horas, quando as luzes são ligadas e as pessoas voltam do trabalho. Mas o sol já se pôs, e portanto a produção de energia solar não é mais possível. A solução é armazenar a energia para usá-la quando a produção é menor que o consumo. E armazenar em baterias é a forma mais eficiente e econômica de fazer isso. É por isso que as baterias são uma necessidade, independentemente dos carros elétricos. Estando nos carros, as baterias podem fazer parte de um sistema distribuído de geração, acumulação e uso otimizado de energia. Por exemplo, imagine um carro elétrico que foi carregado durante o dia, usando um sistema de energia fotovoltaica em um prédio de escritórios, e que à noite alimenta as necessidades de energia de uma família. Neste vídeo, vamos falar então sobre estes três assuntos. Primeiro, a mineração do lítio. Depois, a durabilidade das baterias. E finalmente, qual seria o destino delas no final da sua vida útil? Começando pelo lítio. Se toda a frota mundial for equipada com baterias, e considerando 8 kg de lítio para cada 50 kWh de capacidade de bateria, estaremos usando cerca de 21% das reservas identificadas de lítio. A conta para o níquel é parecida. É muito, mas as reservas identificadas de lítio cresceram em 8 vezes na última década. À medida em que um mineral é mais utilizado, é normal que novas reservas sejam procuradas e descobertas. Isso acontece com todos os minérios, mesmo os mais raros. Além disso, o aumento da demanda não vai acontecer do dia para a noite. A substituição levará tempo. Para você ter uma ideia, os carros na frota mundial têm hoje uma média de idade de quase 18 anos. Outro ponto é que ainda existem diversas tecnologias químicas sendo desenvolvidas para as baterias, usando outros materiais. Vivemos uma corrida em busca de melhores densidades energéticas, durabilidade e custos, e estas inovações ocorrem em velocidade muito alta. O segundo ponto é a durabilidade das baterias. As baterias dos primeiros carros híbridos e elétricos eram como as do seu celular, não tinham sistemas avançados de controle, por exemplo sobre a temperatura durante a carga.
Hoje, garantias de 8 anos, ou até mais, são bem comuns, e os tempos médios de vida são ainda mais longos. Por exemplo, as novas baterias da Tesla ou da BYD são projetadas para operarem por 1.600.000 quilômetros, o que é maior que a vida útil de um carro atual. E mesmo os carros iniciais da Tesla, de 2012, mantêm 90% da capacidade depois de 320.000 quilômetros. Finalmente, vamos agora falar sobre o que ocorre ao final da vida das baterias. Já há empresas nos Estados Unidos e na Europa que conseguem recuperar 95% dos materiais de uma bateria, em peso. Os materiais das baterias são valiosos, e sem dúvida serão oportunidade de negócios. Hoje em dia, materiais até menos valiosos conseguem se integrar no que é conhecido como economia circular. Mas antes da reciclagem, vem o reuso. As baterias sem capacidade para uma autonomia adequada, nos carros, podem ser usadas em aplicações estacionárias por ainda bastante tempo, e só então serem recicladas. Isso pode significar uma vida útil muito mais longa do que muitos outros equipamentos e produtos que utilizamos hoje. Em resumo, é normal que em situações de inovação disruptiva, uma série de perguntas ainda estejam em aberto. No caso das baterias, os principais problemas têm pistas muito promissoras, e seu crescimento e importância vão motivar a busca pelas respostas. E então, qual é a sua opinião? Nós esperamos que o vídeo tenha trazido informações novas e sido útil para você. Comentem o que acharam e sugiram novos assuntos. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Fiquem ligados nos nossos novos vídeos e muito obrigado por nos assistirem. Até a próxima!